Viu? Como se faz? Viu? Como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer! E aí, programador, tudo bem? Aqui é o Lucas, você está aqui em mais um vídeo do nosso curso de Vue.js. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre as propriedades do Vue, né? Eu sei que a gente viu na aula passada algumas propriedades, porque quando a gente cria um projeto, né, a gente criou um Hello World, e quando a gente cria um projeto, o Vue acaba entregando pra gente algumas propriedades ali pra gente já entender como funciona, e aí eu tive que mostrar pra vocês, mas na verdade eu queria mostrar isso numa aula separada, e é o que eu vou fazer hoje, tá? A gente vai percorrer ali pelas propriedades que já existem, e algumas que ainda não existem, que são muito usadas, e eu vou mostrar pra vocês cada uma delas e vou detalhar um pouquinho cada uma delas, tá? Pode ser que eu esqueça de mostrar uma coisa ou outra, porque geralmente vão ser coisas que precisam ser mostradas quando a gente já tiver um conhecimento maior da aplicação como um todo, tá? Mas as principais eu vou mostrar nessa aula aqui. Então vamos lá. Bom, antes de tudo eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para encerrar um projeto que a gente está aqui com ele compilado, né, rodando no servidor. Se a gente quiser finalizar esse servidor, a gente vai pressionar o Ctrl C, tá? Aí ele vai perguntar se a gente quer finalizar, a gente põe que sim. Quando a gente faz isso, esse servidor ele é derrubado, então se eu der F5 aqui no meu navegador, ó, ele não vai existir mais. Isso pode acontecer porque às vezes você fez alguma atualização e ele não está carregando automaticamente, então talvez você vai precisar encerrar a aplicação e iniciar de novo, então é importante explicar isso aqui, tá? Então vamos rodar ela de novo aqui. E pronto, a aplicação está rodando aqui. Deixa eu só apagar aqui as coisas que a gente fez na última aula, para a gente ter um negócio mais limpo aqui, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó, a gente viu aqui que o nosso export default, ele está com duas propriedades. Ele tem o data, né, que são as propriedades que podem ser alteradas do Vue, e a gente criou um computed aqui para trazer o nome. No caso, como eu apaguei o nome, é bom apagar esse nome usuário também. Deixa eu só trazer um return test. E vamos trazer ela aqui só para ver se está funcionando normal. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês aqui? As propriedades do data, elas podem ser alteradas, tá? São os dados do seu componente que podem ser alterados. As propriedades de um computed, elas não podem ser alteradas. A gente cria uma função computada quando a gente quer somente entregar alguma coisa para o usuário. Por exemplo, eu posso criar um data aqui com o nome de contador e colocar o valor nele de 0. E aí eu posso criar um botão aqui, colocar uma função aqui que ao clicar nele, o contador vai ser aumentado. Então, contador mais, ele vai alterar 1, ele vai adicionar 1 na quantidade. E aqui eu posso trazer, então, no nosso H1 aqui, eu posso trazer o contador. Perceba que quando eu clicar aqui no botão, ele está incrementando 1 no nosso dado de contador. Então é para isso que serve o data, tá? Ele vai armazenar aqui a quantidade que a gente estiver alterando, tá? Tanto faz se é número, se são letras, se são dados, em geral ele vai funcionar, tá? E o computed, ele não faz isso, tá? Por exemplo, eu posso criar um computed aqui com o nome de número e retornar 0. Se eu fizer isso aqui, colocar número mais e trazer o número aqui, ó, ele não funciona. Inclusive, vamos ver se ele vai me dar algum erro aqui. Aqui, ó, computed número foi assigned, né? Ele foi chamado, mas ele não tem um setter, então eu não posso setar um número nele. A gente pode ver mais para frente que tem como a gente fazer isso, mas isso não é recomendado, tá? Então, para você entender melhor, o computed são dados que somente serão entregues para o usuário, eles não podem ser alterados. Já os que estão no data podem ser alterados, tá? O que a gente acabou de ver aqui? O button, se você já está acostumado com HTML, você sabe que a função, na verdade, quando você clica em alguma coisa e quer executar uma função JavaScript, se chama onClick e não esse @click. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma diretiva do Vue, tá? O Vue tem várias dessas coisas e eu vou poder mostrar numa aula mais adiante, porque nessa aqui eu quero focar nas propriedades aqui de baixo. Mas já para você ficar ciente, o @click ele faz o trabalho do onClick, tá? E a forma correta da gente fazer isso que eu acabei de fazer aqui, vamos voltar ao contador, que é a forma correta. E a forma correta da gente fazer qualquer tipo de alteração no nosso elemento Vue não é assim, tá? A gente tem que criar um método. Então, uma nova propriedade que eu vou mostrar para vocês agora são os métodos.
O que é que são os métodos? Os métodos são as funções do view, tá? É como se fosse uma função JavaScript mesmo. Todas as funções serão incluídas aqui dentro do methods. Então, eu posso colocar aqui, ó, aumentar contador. Então, eu criei uma função aqui, aumentar contador, e aí sim, eu vou fazer o meu onClick, aumentar contador. Então, agora sim, quando eu clicar no meu botão, eu vou executar um método chamado aumentar contador. E aí, dentro do meu aumentar contador, eu faço a função que eu quero que seja chamada. Então, this.contador mais. Aí, como você pode ver, está funcionando. Essa é a forma correta, tá? De você trabalhar com o view. Você nunca manda alterações direto no onClick. O certo é chamar funções e as funções executar os métodos aqui. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso até mandar um parâmetro, né? Se você quer brincar um pouco mais, a gente pode trazer aqui um número e a gente pode mandar um número aleatório aqui. Então, ao clicar, aumentar contador 10, por exemplo. Esse 10 é o número que vai ser passado por aqui. Então, eu posso colocar this.contador mais igual a número. Então, ele é 0 e quando eu clicar, ele vai aumentar de 10 em 10. 10, 20, 30, tá vendo aqui? Então é assim que funciona. E por que é bom a gente usar os métodos em vez de mandar direto? Porque a gente pode ter 2 botões, por exemplo. E aqui chama aumentar 1. E aqui chama aumentar 10. Então eu sei que se eu clicar aqui eu vou aumentar 1. E sei que se eu clicar aqui eu vou aumentar 10. Isso utilizando a mesma função. É por isso que é importante a gente sempre usar os métodos para fazer alterações. Primeiro que vai deixar seu código mais limpo e vai deixar o código mais fácil também, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, além dos computed e os métodos, eu quero mostrar os filtros também. Para que serve um filtro? Um filtro ele serve para alterar alguma coisa baseada num filtro que você vai informar. Por exemplo, uma coisa que a gente depara muito, né, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, é que às vezes a gente precisa mostrar valores, né? Se você está criando um e-commerce, você vai colocar os valores. E aí os valores vai ser na moeda da aplicação que você está rodando. Então, no caso do Brasil, seria em reais. Mas muitas vezes a gente guarda isso no banco como um float ou como um decimal, alguma coisa nesse sentido. Então, como que a gente faria aqui? Por exemplo, eu vou colocar aqui valor produto. E o valor do produto é R$10, por exemplo. R$10. Aqui, deixa eu apagar os botões. Aliás, eu vou deixar os botões aqui para a gente não esquecer. E vou colocar um HR aqui para a gente separar o que a gente está mostrando. Então, os botões continuam funcionando aqui e aqui para baixo a gente vai criar outra coisa. Vou criar um novo H1 e vou trazer para vocês o valor do produto, então. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um 10, mas não é 10 que eu quero mostrar. Eu quero mostrar RS 10,00, né? Ou eu quero mostrar R$10,50, por exemplo. Então, como é que o view funciona para ajudar a gente nesse sentido? Existem os filtros que a gente pode usar e aí a gente pode usar ele dentro do componente. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma nova propriedade aqui chamada de filters. E aqui dentro dos filtros eu posso colocar quantos filtros eu quiser. No caso dos filtros, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar um filtro que vai transformar esse conteúdo aqui na moeda local. Então, eu vou criar um filtro aqui chamado moeda. Pode ser qualquer nome, tá? Nesse caso eu escolhi moeda. E aí vai ser enviado um número para essa moeda. E o que a moeda vai rodar aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou criar um const, tá? Que const ele é uma variável que não muda, tá? É uma constante. Então o formato que eu vou transformar esse número é currency e a moeda vai ser o BRL, que é o real brasileiro, tá? Isso aqui é código JavaScript, tá? Você não precisa se preocupar se você acha que tem que decorar tudo isso. Com o tempo a gente aprende, com o tempo a gente acostuma, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um return número ponto to locale string, ou seja, a gente vai transformar esse número em algo local. Local de onde? PTBR. E aí a gente vai passar um objeto por parâmetro aqui, que é, no caso, o format, que é o formato que a gente usou aqui. Então, tendo feito isso, ó, ele não mudou aqui. Por quê? Porque eu não chamei esse filtro ainda. Mas como é que a gente chama um filtro, né? A gente já sabe que a gente chama um data somente colocando o nome dele aqui e um computed também. A gente só coloca o nome dele aqui. Para chamar um método, nesse caso aqui, esse método só aumenta, ele não retorna nada. Mas se algum método retornasse alguma coisa, ó, retornar nome maiúsculo, por exemplo.
Aí a gente põe um nome aqui. É só a gente dar um return nome.to uppercase. Então ele vai retornar um nome maiúsculo. Como é que a gente faz isso aqui no view? A gente vai trazer o retornar nome maiúsculo e vai colocar o nome aqui. Aqui, ó, ele trouxe o nome em letra maiúscula, tá? Então, a gente chama os métodos assim, colocando entre parênteses o que a gente quer passar, ou até mesmo se não tiver nada para passar, a gente tem que colocar o parênteses, porque os métodos precisam de parênteses. E o filtro, né? Como é que funciona? Voltando para o filtro aqui. O filtro, a gente chama ele assim, ó. A gente coloca essa barra aqui, que fica do lado do Shift no meu teclado. A gente coloca essa barra reta e coloca o nome do filtro. Então, valor produto, moeda. Ele sabe que vai chamar um filtro. E aí o próprio filtro se encarrega de fazer isso. Ele está passando o valor produto como parâmetro de número. Tá? Então é assim que funciona. A gente manda o número e usa o filtro de moeda. Tá bom? Então aqui a gente já tem o contador, que é um data, o valor produto, que também é um data, só que ele está usando um filtro, e temos um método aqui. Que mais que a gente tem? A gente tem o número, que é um computed. Das funções que podem retornar alguma coisa no view, essas são as principais, tá bom? O que a gente pode ter também no view? A gente tem os watchers. O que são os watchers? Agora eu não lembro se é watch ou watchers. Deixa eu ver. View watchers. É o watch. O que significa o watch? Ele vai verificar a sua aplicação em tudo que você colocar aqui dentro. Se tiver alguma alteração, ele vai rodar uma função. Que função é essa? É a gente que escolhe, tá? Então, no caso, como que a gente pode fazer esse teste aqui? A gente pode criar uma prop. Vamos criar uma prop aqui também, para a gente lembrar da aula anterior. Aqui nas props, eu vou colocar o MSG aqui dentro. Então, eu vou tirar o MSG daqui, vou voltar ela a ser uma prop do componente. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou trazendo a props de mensagem e estou falando que essa mensagem tem que ser uma string, tá? Isso aqui, se eu não colocar uma string, se eu passar um número por mensagem, por exemplo, ele vai trazer um erro para mim no console. Então, ele está forçando que essa prop seja uma string. Então, vamos voltar aqui no app.view e vou colocar aqui de volta, ó, msg hello world. E aqui a gente vai voltar o nosso hello world, tá? Vamos pôr mais um hr aqui. E é isso aí, então ele está trazendo o nosso MSG da props aqui. Como é que o watch funciona? Ele vai analisar o que está sendo enviado de qualquer lugar aqui, é só a gente falar para ele o que a gente quer monitorar. E se essa coisa for alterada, o watch vai executar uma função. Então vamos fazer isso no MSG. Então se o MSG for alterado, ele vai mudar alguma coisa para mim. Eu vou criar um dado novo aqui. Já sei, eu vou usar o contador como exemplo. E vou usar um computed também. MSG alterada. E aí eu vou dar um return aqui, daquele jeito concatenado que a gente aprendeu na última aula. Esta mensagem foi alterada, this.contador vezes. Beleza? Então a gente vai trazer uma mensagem aqui, ó. Essa mensagem foi alterada tantas vezes. Aqui, ó, essa mensagem foi alterada 0 vezes, porque não foi alterada nenhuma vez ainda. Agora, como é que a gente faz para alterar essa imagem e fazer com que o watch funcione? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se a mensagem for alterada, dentro da função do MSG, eu vou colocar this.contador mais. Ou seja, se a mensagem for alterada, ele vai aumentar o contador. Como é que a gente faz para alterar essa imagem? Aqui no app, como o MSG é uma props, ela vai ser alterada no componente py, não dentro do componente hello world. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um input, vou criar o data aqui e vou criar o MSG. Return, né? Não pode esquecer do return. Eu vou criar um MSG. O MSG eu vou deixar como hello world. E aqui, ó, quando a gente quer enviar um dado, nesse caso, se eu quiser enviar o MSG aqui, você pode ver que se eu colocar MSG aqui, não vai adiantar nada. Ó, ele está mandando como MSG, então não é assim. Para a gente mandar um dado do view, através de parâmetros, a gente coloca 2 pontos antes. Você pode ver que ele mudou a cor aqui para azul, é porque ele está pegando essa variável aqui agora. Então, se eu fizer isso, ó, hello world, tá vendo? Ah, e uma coisa, ó, o watcher já funcionou. Agora ele mudou de nada para de MSG para hello world e aumentou uma vez.
Dei F5 aqui para ele zerar, mas o que eu quero fazer? Eu quero colocar um input do tipo texto, e aí eu vou colocar um vmodel msg. Não, melhor, eu vou criar uma mensagem antes. Eu vou colocar aqui msg para enviar. E no começo as duas vão ser iguais. E aí eu vou criar um método para trocar a mensagem. Então, enviar msg, this.msg é igual a this.msg para enviar. E eu criei um botão aqui chamado trocar mensagem. Então você já entendeu o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu botar um @clique aqui e falar que eu quero enviar a mensagem, vou colocar isso antes do Hello World. Aqui, então a mensagem é essa, mas se eu falar olá pessoal, ele não mudou ainda. Por quê? Porque o vmodel é outro, né? O vmodel desse é a mensagem para enviar. E esse aqui que eu estou sendo enviado via props, cadê? Esse aqui que está sendo enviado via props é o msg. Então ele só vai alterar quando eu rodar essa função. Então se eu clicar aqui, olá pessoal, e aí está dando, essa mensagem foi alterada uma vez. Se eu clicar aqui, ó, ele não vai alterar mais. Por quê? O watch não está detectando alteração. Se eu adicionar alguma coisa a mais, aí ele detecta. Entendeu? Então é para isso que serve o watch. O watch ele vai monitorar o teu componente. Se ele receber alguma alteração, aí sim ele executa alguma função necessária. Isso é muito importante em diversos tipos de aplicação. Né? Se você tem alguma aplicação que monitora uma moeda, por exemplo, o valor do dólar, e você recebe via API se o dólar mudou ou não, se ele mudar, o Watcher resolveria isso, ele alteraria alguma coisa ali, né? A conversão do dólar e tudo mais. Então, voltando aqui para a gente não se perder, né? Voltando no nosso Hello World. A gente já viu que o nome serve só para trazer o nome do componente. O props, ele recebe via props do componente Py. O watch, ele vai monitorar tudo que você colocar aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, contador, por exemplo, para monitorar o meu contador, eu vou trazer só no console, porque o contador ele muda toda hora, né? Contador foi alterado. Então, toda vez que o meu contador for alterado agora, eu vou receber uma mensagem no meu console. Deixa eu abrir ele aqui. Olha só que legal. Se eu aumentar um aqui, ó, contador alterado. Ó, alterando aqui. Olá, pessoal. Contador alterado também. Então, o watch ele serve para isso, para monitorar os dados que você quer que seja monitorado. O que mais que a gente aprendeu aqui? Ó, o filtro. Né? A gente aprendeu a colocar um filtro. Por exemplo, eu poderia colocar esse filtro de moeda dentro dos métodos? Poderia. Se eu colocar a mesma coisa aqui, ó, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Se eu trazer ele para um formato de método aqui, né, moeda e valor produto, ó, ele funciona da mesma forma. Mas o correto é que o filtro está filtrando alguma coisa no que está sendo enviado. Então faz sentido você usar ele como um filtro mesmo, tá bom? Deixa os métodos para serem usados em coisas que vão realmente precisar de trazer alguma ação extra, chamar alguma coisa no banco de dados e tudo mais. E os filtros somente para filtrar dados. Então acho que é interessante deixar as coisas bem separadas. O que mais que a gente viu aqui? O computed, que é aquilo que só vai entregar o dado para o usuário, ele não vai alterar nada. E os métodos em geral, né? Que é todo tipo de função vai ficar aqui dentro dos métodos, tá bom? Então, a moeda a gente não vai deixar ela aqui, vamos deixar ela nos filtros só. Retornar nome maiúsculo, aumentar contador, né? E qualquer outro tipo de função, vai ficar sempre dentro dos métodos, tá? Pessoal, eu acho que é isso. A próxima aula eu quero trazer para vocês agora as diretivas do Vue, tá? Eu já mostrei para vocês aqui as principais propriedades que o Vue oferece, e agora eu quero mostrar para vocês as diretivas que o Vue tem. No caso aqui que eu já mostrei hoje tem esse @clique, né, que é os eventos do Vue. Tudo que tiver arroba é algum evento, e também tem outras coisas interessantes de ser mostradas aqui que eu vou mostrar na próxima aula. Então deixa essa aula somente para as propriedades, e na próxima eu vou mostrar as diretivas que a gente vai incluir dentro do HTML, para a gente não se confundir também, né?
Então, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para continuar acompanhando essa playlist. E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui, que eu sei que, dependendo do tipo de aula que a gente for ter, vai aparecendo coisas mais confusas e mais complexas, tá? Então, eu quero te ajudar o máximo possível, tá bom? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.